As palavras têm poder. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase. Tem algo que consegue mostrar essa frase, não de uma maneira totalmente científica, mas de uma maneira empírica. E como que é? Tem um japonês que nos anos 2000, mais ou menos, chamado Masaru Emoto, eu acho que é assim que se pronuncia, ele fez um experimento com cristais de água. O que ele fez? Ele pegou água e cristalizou, congelou, em temperaturas até abaixo do que zero. E aí, para cada recipiente, ele e a equipe dele foi pronunciando e emanando sensações diversas, como amor, ódio, raiva, tristeza. E depois ele fotografou cada um desses recipientes. E aí tá na internet para vocês verem. Para aqueles recipientes onde foram proferidas palavras mais brandas, de amor, tranquilidade, carinho, os cristais ficavam mais bonitos. E aqueles onde eram emanados energias mais densas, pesadas, os cristais ficavam bem mais feios. Não que beleza aqui seja um parâmetro do que é bom ou ruim. Apenas houve mudança na forma como a água se cristalizou. Mas tem uma maneira prática da gente fazer isso em casa. Muita gente já fez, também tem vários desses no YouTube. Você pode cozinhar arroz e colocar esse mesmo arroz que você cozinhou em 2 recipientes, divide em 2. Veda os 2 potinhos. Em um potinho, você vai falar e emanar sentimentos bons. No outro potinho, você vai falar e emanar sentimentos não tão bons, pesados. Faz isso por 1 mês, 2 meses. Entre 2 e 3 meses já dá para ter um bom resultado. Você vai ver que aquele potinho que você emanou bons sentimentos, o arroz vai estar praticamente intacto. E naquele que você emanou sentimentos pesados, está preto, cheio de bolor. Experimente fazer em casa, para mostrar como que as palavras, nossos sentimentos, de fato alteram aquilo que está à nossa volta. Então, pensando nisso, quando você está sentado à mesa com a sua família, o que é que você tem proferido? Quais são as energias que aqueles alimentos estão captando? São boas energias? E depois a gente vai colocar para dentro. A gente vai ingerir. Não só também os alimentos, mas as pessoas. O que a gente está falando para elas? A gente é feito basicamente, 70% do nosso corpo é água. Lembra do experimento lá do japonês? Que os cristais da água se modificaram? Então, o que você tem falado para as outras pessoas? O que você tem falado para você mesmo? O que você sente em relação a você mesmo? Vamos trazer alguns dados aqui. A cada 6 segundos, em média, alguém morre de fome no mundo. Só nesse período que eu fiquei em silêncio, alguém morreu de fome. Olha como que a gente nem percebe o que cerca a gente. Se você abre o seu armário, a sua despensa, e você encontra mais de um tipo de alimento, se você tem a opção do que você vai escolher, será que eu faço arroz? Será que eu faço macarrão? Tem polenta? Tem sopa? Sei lá. Se você tem essa opção de escolher o que você vai comer, você é privilegiado. Metade das pessoas no mundo, mais ou menos 4 bilhões de pessoas, quase que dizendo um negócio aqui, 4 bilhões de pessoas no mundo vivem com apenas 5 dólares e meio por dia. Dá mais ou menos 28 reais por dia, mais ou menos 630 reais por mês. Desculpa, 830 reais por mês. Cara, 830 reais por mês. Metade do mundo vive com isso. Aprofundando mais dentro disso, mais ou menos 800 milhões de pessoas vivem com apenas 2
dólares por dia, que vai dar mais ou menos R$ 150 por mês. 800 milhões de pessoas vivem com apenas R$ 150 por mês. E aqui no Brasil, 90% dos brasileiros ganham até R$ 3.500. Então, se você ganha mais de R$ 3.500 por mês, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. E na minha bolha social, a maioria tem essa faixa de renda. Então, por isso eu vivo numa bolha, porque não é a realidade brasileira. Se a gente faz parte de 10%, a gente está bem distante da base, né? No Brasil ainda, 70% ganha até 2 salários mínimos. Cara, 70% das pessoas, 2 salários mínimos. Com o preço que está subindo, cada semana que você vai no mercado aumenta. Como que é possível? Né? A gente fica imaginando. Agora uma pergunta. Faz de conta que você acordou cedo, apressado, atrasado e não conseguiu tomar café da manhã. Foi correndo trabalhar. E aí quando foi chegando próximo a hora do almoço, você costuma sentir fome nessas situações? Sim ou não? Vou te falar que não. Sabe por quê? Porque você não sente fome. O que você sente é apetite. Fome e apetite são coisas muito diferentes. A fome é a ausência do alimento. O apetite é a expectativa de se alimentar. Quem sente fome são aquelas pessoas que estão em situação de rua. Que eles não têm o que comer. A gente tem apetite. Bem diferente. Que a gente tem o que comer. Só está esperando a hora de comer. Tem uma história que o Mário Sérgio Cortella conta, um filósofo, né? Aquele barbudo. Que é muito interessante sobre a situação. Isso já deve ter mais de 40 anos já, né? Que aconteceu. Ele e um grupo de amigos levaram 2 índios caciques chavantes lá pro Mercadão de São Paulo. Cara, gigantesco o Mercadão de São Paulo, né? E aí, quando chegaram lá, aqueles 2 índios tiveram uma situação que eles não estavam acostumados, que era ver comida estocada, acumulada. Naquela época, os chavantes não utilizavam dinheiro como meio de troca. Então, comida era como se fosse o que pra gente é o dinheiro. E andando pelo Mercadão, eles observaram uma situação que provavelmente a gente não observaria, não se daria conta. Teve um momento que os 2 caciques cutucaram eles e perguntaram assim: o que ele está fazendo? Ele quem? Ele ali. Apontou pro chão. Aí eles olharam. Era uma criança negra, pobre, porque pela roupa, né, dava para perceber que era pobre. E a criança estava catando tomate pisado, verdura amassada, batata podre. Aí eles viraram para os caciques e falaram: ué, estão pegando comida. Os caciques não falaram nada. Ficaram uns 15 minutos andando. E aí depois eles viraram de volta, os professores. Eu não entendi por que aquela criança está pegando comida de chão estragada, sendo que tem essa pilha de comida boa. Aí ele falou assim: sabe por quê? Porque essa pilha de comida boa, para conseguir pegar dela, precisa ter dinheiro. Mas essa criança não tem dinheiro? Não. Por quê? Porque criança não tem dinheiro. Ah, então o pai dela tem. Não, o pai dela também não tem. E aí, naquele momento, a única resposta possível foi: aqui é assim. Enquanto eu como essa pilha de comida boa, a criança está com fome, come comida estragada e a gente acha que é normal. A gente confunde normal com comum. Tem uma caquinha aqui. É diferente comum de normal. Depois a gente pode falar só sobre isso.
Para os indígenas, para a maioria dos indígenas, o conceito de filho é mais amplo do que para a gente ocidental. Para a gente ocidental, filho basicamente é aquilo que nasceu de nós, da nossa esposa, da namorada, que tem o nosso sangue. Para eles, filho é quem nasceu. Não importa se veio do meu sangue, se é do meu vizinho, de quem é. Veio para a Terra, é meu filho, eu tenho responsabilidade sobre aquela criança, sobre aquele ser. Essa indignação que os caciques tiveram lá no Mercadão, em proporção menor eu também tinha quando eu trabalhei em Ipanema, lá no Rio de Janeiro, que para quem não conhece é um bairro classe alta, né? Um dos mais ricos do Brasil. E naquela época a nossa empresa pagava na verdade para a gente almoçar, né? Íamos todos juntos para almoçar num restaurante lá e o prato era tipo R$50. E no caminho entre a gente sair do prédio e ir almoçar, tinha muitas pessoas sentadas com fome, sem ter o que comer às vezes por mais de um dia. E eu ficava indignado com aquilo. Por que a gente está indo comer um prato de R$50, que não tem nada demais naquilo, é só status? Sendo que a gente pode ir do lado, num restaurante mais simples, pagar R$20 e com essa sobra que tem, a gente alimentar uma família inteira. Como que a gente acha normal? Fugir da aranha. Como que a gente acha normal a gente se alimentar de algo que poderia ser gasto menos e assim conseguir alimentar outras pessoas? A gente acha isso normal. Então, sabendo de tudo isso, eu, Ícaro, acredito ser justo, abençoar e agradecer por aquilo que eu tenho na mesa. E como que eu faço isso? Lembrando que eu, Ícaro, não sigo uma única religião. Hoje eu me simpatizo com todas aquelas que falam sobre o amor como caminho, né? Tudo que eu vou comer, vou beber, eu agradeço. De qual forma? Coração e mente abertas. Peace. Eu falo assim, penso, né? Quando eu tô sozinho. Amado Deus Pai e Mãe, fonte criadora, eu lhe agradeço por mais esses alimentos que você coloca à minha mesa. Agradeço por todas as energias que se envolveram para que estes chegassem até mim. Água, terra, fogo, ar, éter. Agradeço por todos os seres vivos que se envolveram para que este chegasse até mim. Reino mineral, vegetal, animal, hominal, irmãos interplanetários, intraplanetários, elementais da natureza. Agradeço por todas as etapas e processos que se envolveram para que este chegasse até mim. O plantio, a colheita, a estocagem, o transporte do mercado, a venda, cozinhar, servir, comer. E a cada desses passos que eu vou pensando, que eu vou falando, vou pensando, eu vou imaginando, eu vou sentindo. Para não ficar aquela coisa repetitiva, só da boca para fora. Aí eu falo assim, peço que esses alimentem não apenas o meu corpo, mas também a minha alma. Que todo mundo que estiver sentado aqui na minha mesa, meu pai, minha mãe, minha família, meus futuros filhos, sempre tenhamos que comer. E aí eu imagino uma chama verde nos alimentos e uma chama violeta, que isso pode ficar para um próximo vídeo. Essa é a minha maneira de fazer oração. Não é a única, não é a melhor, não é a mais correta, mas é uma das infinitas maneiras. Cada um tem seu jeito de pedir e de agradecer, e todos estão certos. Apenas pense se seria ou não sensato enviar boas energias e agradecer por aquilo que te ajuda a te manter vivo.